With Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defense into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it. What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Dia 4 da competição, onde tivemos mais uma vez 3 grandes jogos. Primeiro que tudo, queria agradecer ao nosso novo patrocinador, a Adega de Palmela. Obrigado pela confiança, por nos apoiarem daqui para a frente e com a certeza de que um bom vinho é sempre uma companhia muito boa para acompanhar este europeu. Passando então para o episódio, iremos falar dos 3 jogos do dia. Começámos com Escócia 0, República Checa 2. Passámos então para um Polónia 1, Eslováquia 2, uma grande vitória da Eslováquia, e terminámos com o primeiro nulo da competição num surpreendente Espanha-Suécia que terminou sem golos. Hoje estarei mais uma vez muito bem acompanhado. Terei comigo o jornalista do Canal 11, Luís Martins. Mais uma vez estaremos a falar dos 3 jogos, iremos analisar detalhes individuais, coletivos, táticos e iremos começar logo com o primeiro jogo do dia. Escócia de regresso aos palcos internacionais 23 anos depois, a jogar em casa, num ambiente incrível, mas infelizmente a não conseguir a vitória. Esta Escócia muito física, num 3-5-2 muito direto, vertical, com Andy Robertson na esquerda quase sempre em evidência. Luís, o que é que dizes desta Escócia? Apesar da derrota, apresentaram-se a um nível que poderia ter sido suficiente para sair deste jogo com pontos. Como é que vês este jogo, Escócia-República Checa, focando então na equipa da casa em primeiro lugar? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar nestes podcasts, falar de futebol e sobretudo porque também tenho acompanhado o vosso podcast e é um prazer e um privilégio estar aqui a falar de futebol. Sobre esse primeiro jogo, o regresso da Escócia, é verdade, não é uma grande competição, um grande palco também, é o seu palco, o Upton Park, mas é um grande palco também do futebol europeu, numa baliza, para já, deixa-me dar este apontamento, numa baliza que parece abençoada para grandes golos. Hoje foi Patrick Schick, marcou nas duas, é o grande destaque da partida pelos golos que marcou, mas sobretudo aquele segundo golo, que será candidato a um dos melhores do europeu e será difícil, muito difícil de bater, porque é uma bola intencional, claro está, não poderia ser de outra forma, mas é uma bola que faz uma trajetória absolutamente notória. Mas já lá vamos a isso, não é? Pelo lado da Escócia, não me surpreendeu esta Escócia, no sentido do jogo, um jogo físico, um jogo de duelos, uma Escócia igual a si própria. Posso deixar aqui a dica de que muito se falou de Ryan Gold, que é um jogador dotado tecnicamente, um pensador de jogo, um jogador que depois no duelo não é assim tão forte, não é também tão fraco como aparenta fisicamente, mas percebe-se o motivo de Ryan Gold, por exemplo, não estar nesta convocatória, porque que vive muito do duelo aéreo, por isso a escolha inicial também do seu avançado, porque parece-me que Shea Adams é o melhor avançado que a Escócia tem, e mesmo assim foi o Dax que jogou, um jogador de Championship, um futebol bastante semelhante ao que a Escócia praticou de jogo direto, de ganhar as segundas bolas e estar ali muito perto da área da República Checa, e a verdade é que o esteve, é que a Escócia perdeu por 2-0, mas podia ter perfeitamente empatado o jogo ou mesmo ganho o jogo, porque para além de Chic, o outro destaque que eu faço, o grande destaque que faço da partida, é o guarda-redes, o Vaclik do Sevilha, fez uma exibição muito, muito boa, uma defesa com o pé que é enorme e que tira, digamos assim, a Escócia do jogo, porque um 2-1 após aquele gol de Chico podia ter colocado a Escócia no jogo. Agora, é uma Escócia que não vai ser muito mais do que isto, pelas opções do seu treinador, porque parece-me que até tem jogadores para fazer outro futebol, mas aquela alteração ao intervalo que o selecionador escocês faz, diz tudo, não é? Mete Adams, apesar de ser um avançado melhor do que o que estava a jogar, é mais um homem de área, tira Christie, e no banco tem outros jogadores que me parece que podiam ter sido titulares, como o Fraser, que entrou mais tarde, mas é uma Escócia
nota de destaque principal que tiro, uma Escócia de duelos, uma Escócia de segunda bola, uma Escócia que vai colocar muita bola aérea, mas curiosamente foi por aí que acabou por perder a partida no 1-0 do Chico. Exatamente, e tiraste-me as palavras da boca porque eu ia também falar de Ryan Gold e dizer que a substituição ao intervalo acaba por dizer tudo quando o treinador escocês acaba por retirar, se calhar, o único jogador assim com toques e com ideias mais criativas do seu 11, Ryan Christie, para colocar mais um avançado depois de uma primeira parte em que se bateram recordes de duelos aéreos e de disputas aéreas na história dos europeus, desde que há registros estatísticos. Portanto, acho que isso diz muito do porquê de Ryan Gold nem ser considerado para esta Escócia e também diz muito do que podemos esperar desta seleção. Passando então para a República Checa, e já referenciaste os dois homens em maior evidência, Schick e Vaclik, nos dois pontos opostos do campo, estiveram mesmo em grande destaque. E esta República Checa, apesar de não ter tantas individualidades como no passado, apesar de ter que disputar o jogo como a Escócia o quis, porque a Escócia tem esse, não sei se é um defeito ou uma virtude, que é de conseguir levar os jogos todos para a dimensão física que tanto procura e que tanto explora durante a sua partida. A verdade é que a República Checa esteve muito bem, chega ao gol, como disseste, através de uma bola parada, um excelente cabeceamento de Chico, completamente atrapalhado por dois defesas e mesmo assim consegue ir lá acima e marcar um gol. Esta República Checa, uma vitória que dá muita confiança num europeu que já sabemos que é curto e que muitos terceiros classificados passam. A República Checa respira melhor para o próximo jogo, que é um jogo grande frente a uma grande equipa, Luís. Sim, é verdade. A República Checa é uma equipa que não vai deslumbrar pelo seu futebol, não é uma equipa que tenha jogadores absolutamente dotados tecnicamente, apesar de eu gostar bastante do Chico, que é um bom avançado, ele até chegou a jogar, por exemplo, eu acho que ele não se afirma na Roma porque nunca jogou, por exemplo, na sua posição. Mas tem jogadores, por exemplo, sobretudo o Souček do meio campo é um jogador que eu, por acaso, já segui esta época, faz uma época fantástica na Premier League e é um jogador que me impressiona. Porquê? Porque foi por ele também que a Escócia não conseguiu ainda mais levar a melhor no seu jogo, porque o avançado Dykes, apesar de ser um jogador muito forte fisicamente, muito alto, avançado escocês, ele na primeira parte perdeu a maior parte dos duelos, porque os checos também não são assim tão fracos fisicamente como, por exemplo, a Croácia possa ser no seu meio campo num próximo jogo deste grupo. Agora, a República Checa também criou moça nesse jogo físico à Escócia, na sucessão de cantos que teve, nas bolas aéreas que o Chic e o Souček também foram ganhando, e a Escócia, apesar de, como disseste bem, conseguir levar sempre as equipas para aquilo que é o seu jogo dos duelos, da imponência física, de não ser tão bonito, porque não o é verdade que foi talvez a primeira parte mais feinha da competição até ao momento. A verdade é que a República Checa aqui e ali foi conseguindo contrariar esse jogo físico com o seu jogo físico, porque se o Checa é um médio, um 8, pode ser um 6, mas é sobretudo para mim um 8, com uma passada impressionante, alto, forte no jogo aéreo, incomoda qualquer defesa e foi também um dos destaques. Depois tem todos jogadores, digamos, medianos, não é? Jogadores que não são da elite europeia, mas que todos juntos fazem um conjunto forte. Olhando para aquilo que são as outras equipas do grupo, eu acredito que esta República Checa possa criar alguma moça. Porque, como disseste também e bem, os terceiros classificados passam 4 de 6, é um número bastante elevado, e a República Checa, com 3 pontos, diria que cumpriu a sua missão, não é? Que era ganhar à Escócia, em teoria a mais fraca, vai jogar agora com a Croácia, que era a favorita à passagem com a Inglaterra, só que a Croácia vem numa derrota. Ou seja, será um jogo muito importante para a Croácia, tem mesmo de pontuar, só que a República Checa, fazendo um ponto com a Croácia, estará praticamente também na próxima fase. Ora, isto vai levar os croatas a um maior risco e a jogarem sem pressão praticamente no europeu, que é algo que, se os terceiros classificados não seguissem em frente, era algo que não acontecia, porque praticamente todos os jogos teriam pressão. E eu acho que a República Checa não ter essa pressão nos jogos, não ser o jogo em casa de ninguém, pode levar a República Checa a tentar contrariar Modric e companhia. Mas é uma equipe que vale mais pelo coletivo
e hoje teve, como dissemos, os dois já em polos opostos, duas figuras, Vaclik e Patrick Schick, que faz aquele golaço que mata, entre aspas, digamos assim, as esperanças da Escócia, que até tinha entrado bem na segunda parte. Para terminarmos para terminarmos este primeiro jogo, achas que o segundo gol da República Checa explica um pouco do que esta Escócia pode ser, que é alguma falta de critério, apesar do domínio em grande parte do jogo, alguma falta de critério nas suas ações, com um remate de muito longe contra um bloco muito, muito recuado da República Checa, que depois o ressalto acaba por levar com que a jogada chega chique e que faz aquela obra de arte. Esta Escócia acho que ainda tem possibilidades de passar, porque sinceramente vejo a Croácia ligeiramente limitada, mas terá que fazer algo mais do que depender apenas das investidas de Robertson e de um possível jogo aéreo que a leva ao sucesso. Concordas com esta visão, Luís? Sim, sim. Dividindo as afirmações que fizeste, e bem, eu acho que o golo sofrido, o segundo golo do Chico, demonstra as fragilidades que a Escócia tem em ataque organizado, porque aquela bola não está a pedir remate nenhum, mas também não tem solução nenhuma, praticamente nenhuma, de passe para desequilíbrio, digamos assim, para desmontar aquele bloco recuado da República Checa. E foi ali quase um desespero. A Escócia tinha entrado bem, estava ali com algum ímpeto, e o jogador decide rematar. Ora, como era um dos centrais, como a Escócia não está habituada a jogar em posse no meio campo ofensivo, houve ali um desequilíbrio. E depois há a magia do Chic e há muita esperteza, porque ele disse depois no final da partida que já tinha observado muitas vezes o comportamento do Marshall, de estar muito adiantado. Viu aquilo várias vezes na primeira parte e na segunda parte não hesitou. Pronto, a esperteza, magia, genialidade na bola de Patrick Schick, porque a bola também vai direitinho para o alvo. Acho que o Marshall podia estar um pouco mais recuado, mas acho que não é assunto sequer discutir isso, porque é uma bola absolutamente imprevisível, não vale a pena. E depois outra coisa, Robertson muito bem na Escócia, a Escócia quase sempre a priorizar o lado esquerdo, quer para Robertson aparecer, como apareceu na primeira parte, para um bom remate e para mais uma defesa do Vaclik, quer para os seus cruzamentos, onde ele é muito forte. Agora, eu acho que esta Escócia podia jogar de outra maneira, valorizando também o Robertson, porque é um excelente lateral, como o provou no Liverpool, mas tem extremos muito rápidos, que podiam ser úteis no sentido do desequilíbrio de 1 para 1, para suprir, digamos assim, as dificuldades que tem em jogo coletivo, em jogo posicional, podiam desequilibrar. Os jogadores que até saltaram depois do banco, estou a falar do Fraser e do Forrest, que são jogadores rapidíssimos e até poderiam servir melhor o avançado, quer o Shea Adams, quer o Dykes. Agora, Robertson joga naquela posição, eu acho que até o sistema é para o Robertson não ter tanto trabalho defensivo e poder ofensivamente desequilibrar. Só que eu acho que tira jogadores da equipa que podiam ser mais úteis à Escócia, embora que eu acho que com a Croácia, embora seja só o terceiro jogo, os escoceses podem criar moça ao meio campo e à defesa croata, porque fisicamente vão ser muito superiores. Análise perfeita, Luís, concordo bastante, e passamos assim para o grupo E, que ao final da primeira jornada é liderado pela Eslováquia, algo que se calhar nunca iríamos imaginar, ver a Eslováquia isolada num grupo que tem também Espanha, Polónia e Suécia. O segundo jogo do dia foi o Polónia-Eslováquia, terminou 2-1, vitória para a Eslováquia depois de começar a ganhar, a Polónia a empatar logo a seguir ao intervalo, e a Eslováquia depois já com mais um jogador após a expulsão de Krychowiak, a conseguir a vitória com um gol de Skriniar, que esteve muito bem na partida. Polónia pode-se dizer que surpreendeu um pouco no seu 3-1, 5-1 a atacar. Krychowiak era o pivô à frente dos defesas, Ribuz e Jozwiak eram os alas a fazer o corredor todo, e depois havia Klich e Lenetti a apoiar Zielinski muito móvel, e depois Lewandowski na frente do ataque como referência. A verdade é que na primeira parte a Polónia pouco fez de forma organizada. O seu meio campo, principalmente Klich e Lenetti, não conseguiram jogar. Zielinski esteve pouco em jogo, e a Eslováquia, numa estratégia que me pareceu muito boa,
a passar do seu 4-4-2 para um 5-3-2 a defender, bloqueou por completo as investidas da Polónia na primeira parte. Araslin, no lado direito, esteve muito bem a atacar e a defender, e parece-me que foi uma peça-chave juntamente com Ondrej Duda para esta Eslováquia. Luís, estavas à espera de uma Eslováquia tão organizada e com tanta capacidade até para sair para a frente, como aconteceu muitas vezes durante este jogo? Não, é a grande surpresa do dia e uma das grandes surpresas do europeu a par da Finlândia, embora esse jogo tenha tido outros contornos, mas no que diz respeito ao jogo jogado, a Eslováquia acabou por ser a surpresa do dia e do europeu até agora. Não estava à espera de tão pouco da Polónia de Paulo Sousa, uma pena o português ter entrado mal na estreia em campeonatos da Europa, nem estava à espera de tanta organização da equipa eslovaca, embora os eslovacos na fase de qualificação, nas últimas fases de qualificação, tenham vindo a dar mostras de melhoria. Como disseste e muito bem, a análise foi perfeita. Acho que o grande destaque para mim nesta partida vai para o selecionador da Eslováquia, o Tankovic, porque percebeu muito bem aquela alteração do 4-4-2 para 5-3-2, digamos assim, em tarefa defensiva, com o Yarazin do lado direito. Não sei se surpreendeu o Paulo Sousa, mas pelo menos bloqueou aquilo que a Polónia tentaria fazer naquela tática de construção a 3, com o Krychowiak à frente e depois os 5 homens em zona ofensiva. Agora, parece-me que muito curto. Aquilo que a Polónia fez muito curto para os jogadores que tem. Zielinski muito afastado do jogo. Lewandowski muito afastado do jogo, não por culpa sua, mas porque a bola muito pouco lá chegou. E um jogador como este precisa de ser melhor servido, porque, ok, olhamos para a Polónia e podemos dizer, mas tem o Lewandowski, é favorito. Sim, mas só tem o Lewandowski se a bola chegar lá em condições, porque ele não pode ser defesa, não pode ser médio e não pode ser avançado. Ainda ouvi na primeira parte, sobretudo, várias vezes a recuar para vir tentar organizar, criar um desequilíbrio, abrir um espaço, mas depois, se a orquestra à sua volta não conseguir tirar partido disso, de nada serve. E acho que foi isso que aconteceu. Nota para a equipa Paulo Sousa. Eu já acompanho o Paulo Sousa, confesso que não acompanhei tanto em França, mas já jogava assim na Fiorentina, com 3 defesas, com 2 alas, 2 laterais, 2 carrileiros, como dizem os espanhóis, com bastante profundidade, mas hoje não vi dinâmica suficiente para surpreender uma equipa bem organizada, como já disse, da Eslováquia. Parece-me que tu construires a 3, como o Paulo Sousa estava a fazer da Polónia, frente a um adversário em teoria mais fraco, e ainda ser o Krychowiak a baixar, ou melhor, não a baixar, mas estar ali naquela zona à beira dos outros 3 para servir jogo, parece-me que limita muito aquilo que é o jogo a criação ofensiva da Polónia, porque são 3 jogadores que praticamente, os 3 centrais, digamos assim, os 3 a construir, que não existem no processo ofensivo. O Krychowiak ainda baixa, isso facilita quem defende, porque serão menos homens a aparecer, serão mais espaços para cobrir, e acho que foi isso que se viu na primeira parte, sobretudo, porque depois o jogo na segunda parte muda com a expulsão do Krychowiak, e mesmo assim a Polónia tem oportunidades para empatar na parte final, um remate de Lewandowski, o Glick ao segundo poste apareceu, a bola desviou ali. É verdade que a Polónia podia ter empatado a partida perfeitamente, até porque a Eslováquia sentiu que tinha que se agarrar com tudo àqueles 3 pontos, porque o grupo é fortíssimo, tem a Espanha e a Suécia, como já se viu, a coisa equilibrada. E pronto, eu acho que a Polónia tem que fazer mais. O meu destaque, Skriniar, até foi eleito pela UEFA o melhor em campo, partida absolutamente fantástica do central, mas o que salta mais à vista, não só pelo golo, que depois nem foi dele, foi do Stensny na própria baliza, mas o Duda pode ser aqui um europeu que pode catapultar o Duda para outros palcos, porque aquilo que ele faz é muito bom no golo, estou a falar do primeiro golo, mas demonstra também as fragilidades defensivas da Polónia, porque a defender com 3 é impossível que o Duda na direita tenha o ala, eu penso que era o ala e o médio com ele, o médio depois ficou à espera do lateral, ele passou pelo lateral direito, ou seja, ou pelo homem que estava ali no corredor direito, e depois, numa estrutura com 3, não há ninguém que faça a cobertura. O Duda vai diretamente para a baliza e depois, salvo erro, vem o Glick para fechar, mas já tardiamente, permite o remate, permite o Duda defender. Eu acho que a Polónia, não sei se não estava à espera tanto da Eslováquia, como já disse, mas descurou ali defensivamente, pagou caro e ofensivamente Lewandowski precisa de amigos, digamos assim, o monstro precisa de amigos, não é a frase?
e um monstro como Lewandowski, um homem que marca aqueles gols todos, precisa de amigos nesta fase. Eu acho que a solução para Paulo Sousa vai ser, já que não tem Piatek para ter outro homem até para o jogo direto, é muito forte, para ter 2 homens fixos, tem que trazer de alguma maneira mais Zielinski ao jogo da Polónia. Sem dúvida, Zielinski um excelente jogador, mas que esteve muito apagado. No tal primeiro gol da Eslováquia, até há um momento em que Duda está de costas para a baliza e está um contra 5 quase a certa altura à espera de apoio e ainda consegue rodar e inventar um gol, mas com Mas não vem na cobertura, não há este nível, estes erros passam-se. Como é que uma defesa que a 3 eles saíram rápido, nem sequer a Eslováquia tinha superioridade numérica. Como é que ali não há uma cobertura? Eu acho que o Paulo Sousa até costuma ser um treinador costuma ser e é rigoroso defensivamente, com uma estrutura. Normalmente as equipas defendem bem, e eu acho que há aqui um erro. Agora, não sei se há ali um erro individual, teria também de analisar melhor, de algum jogador que não percebeu, que não interpretou bem o lance, mas eu acho que erros a este nível pagam-se caro. A Polónia pode passar, é verdade, porque eu vejo que a Polónia, frente à Espanha, pode ter mais espaço para contra-atacar, vai sofrer defensivamente, mas vai estar mais compacta. Contra a Suécia é um jogo de 50-50 e Paulo Sousa pode ainda perfeitamente passar. Agora, esta vitória da Eslováquia complica muito as contas do grupo, sobretudo depois do empate entre a Espanha e a Suécia. Sem dúvida, e é mesmo para esse jogo que vamos agora, porque há uma ligeira surpresa neste empate a 0, o tal primeiro nulo da competição, Espanha-Suécia. Tal como no primeiro jogo do dia foram batidos recordes, mas pela razão oposta, foram batidos recordes de posse de bola em europeus. A certa altura, penso que aos 10 minutos, a Espanha tem 90% de posse de bola e durante o jogo todo também foi muito perto desses números elevados de posse de bola. Uma Espanha que fez atuar Pedri de início, já se previa, mas acaba por surpreender ligeiramente, porque um jovem de 18 anos a assumir e muito bem naquele meio campo, mas pareceu-me sempre que a Espanha teve muita posse de bola. A Suécia propositadamente recuou para tirar espaços nas suas costas e dificultar a missão de Espanha. No entanto, Espanha raramente conseguiu desbloquear aquele bloco da Suécia e as principais oportunidades foram um erro grave da linha defensiva da Suécia que origina aquele falhanço escandaloso de Morata e depois através de bolas paradas ou até alguns cruzamentos de longe, que é um pouco anti-Espanha, digamos, mas que foi assim que se aproximou do gol, principalmente na primeira parte. Luís, Suécia muito bem preparada, Espanha surpreende-te que, vendo como a primeira parte foi, que Luís Henrique apenas tenha mexido neste meio campo que tinha Koke e Rodri, 2 jogadores que não são propriamente criativos. Surpreende que tenha demorado tanto tempo para mexer no meio campo e até no ataque, sabendo que Gerard Moreno só entrou aos 75 minutos, por exemplo, e que havia jogadores de qualidade no banco. Este jogo tem mesmo muita coisa para... Ou seja, dá muita coisa para análise, digamos assim. Eu não gosto de analisar só pelo resultado, porque muita gente vai dizer que a Espanha, a questão da posse de bola, muita posse de bola, mas depois nada. Não foi bem assim. Muita posse de bola, variadíssimas oportunidades, não houve eficácia. A verdade é que as melhores 2 oportunidades são também da Suécia. Tudo certo. 2 abordagens completamente distintas ao jogo, 2 abordagens que me pareceram absolutamente naturais, tendo em conta as valias das 2 equipas e a diferença de qualidade individual das 2 equipas. Este 4-4-2 da Suécia é assim há anos, não surpreende ninguém. Linhas baixas, saída rápida, jogadores fortíssimos no ataque à profundidade, jogadores físicos também nesse capítulo, digamos assim. A Espanha, ainda à tua pergunta, se me surpreendeu a demora. Surpreendeu-me logo o meio-campo. Não por Pedri, porque eu acho que fez um meio-campo uma época absolutamente fantástica. Não, agora, acusou um bocadinho o peso, acho eu, da camisola roja, digamos assim, ou o sistema não o favoreceu muito. Agora, eu acho que havia jogadores que não estavam ligados entre si. Eu percebi a abordagem, agora, depois do jogo, eu percebo perfeitamente a abordagem de Luís Henrique. O que é que ele quis fazer? Ele quis tirar partido das melhores qualidades individuais dos seus jogadores. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Tem à direita um lateral profundo, como é o Jordi Alba, e se nota no Barcelona. Um lateral que
que ataca muito, que ataca bem, que tira bom cruzamento. Adaptou à direita o Marcos Llorente. E o que é que fez? Meteu no meio-campo um jogador que joga quase de olhos fechados já com ele, o Coque, que é um jogador mais de equilíbrios, passe curto, um jogador eficaz, um jogador seguro, que ocupa bem espaços e pode anular a transição. Ou seja, meteu o Coque do lado direito também. O que é que acontecia? O Marcos Llorente fazia sistematicamente o movimento de entrar entre linhas, entre o lateral e o central. O Coque baixava para uma construção a 3 como se fosse o lateral direito, como se fosse, por exemplo, a Azpilicueta no Chelsea, ou como se fosse a Azpilicueta em jogo, e dava a largura ao extremo do lado direito, o Ferran Torres, que é um jogador de linha muito forte naquilo que é a verticalidade. Do outro lado, o extremo, entre aspas, era Dani Olmo, que se juntava dentro ao Morata. Para quê? Porque tinha, como já disse no início, o tal lateral profundo do outro lado, o Jordi Alba. E depois tinha um pêndulo, o Rodri, e tinha o Pedri, que é um jogador de posse de bola, um jogador de tabela curta, que estava sempre próximo para tentar ajudar o colega. Eu acho que a abordagem foi esta, para tentar desequilibrar a Suécia, um bloco sempre linhas muito juntas, e para ter várias soluções. Só que depois esbarrou, acho eu, a estratégia de Luís Henrique, esbarrou em dois problemas. O tal movimento do Coque baixar para a construção a 3 e ter à direita o Ferran Torres e o Marcos Llorente entre linhas, que é um jogador que rompe bem. O que é que estava a acontecer? O Pau Torres e o Laporte estavam a demorar pouco tempo a pensar o jogo. Ou seja, quando havia o movimento do Marcos Llorente para o Coque baixar, quando o Coque ainda estava a abrir para dar campo aberto, os jogadores já tinham pensado e estavam a jogar rápido e quase sempre jogavam do lado esquerdo. Porquê? Porque o Coque ainda não tinha aberto o suficiente para fugir, naquele caso, ao Forsberg, e depois o lado direito tornou-se praticamente inconsequente, o lado direito da Espanha, na primeira parte. E esbarrou noutro problema, que foi Álvaro Morata e a sua capacidade de nunca ser eficaz, praticamente, quando tem tempo para pensar e executar. É um avançado, finaliza bem ao primeiro toque na área, é rápido, oportuno, mas quando tem aquele tempo, quando está na cara do guarda-redes, falha muitas vezes. E ora, tal como disse da Polónia, daquele erro defensivo, a este nível não se pode errar tantas vezes. E aí surpreendeu-me, mas aí já tem a ver com a casmurrice do Luís Henrique muitas vezes, e também da forma como terá o grupo na mão, de ligar, de não o tirar tão mais cedo para colocar Gerard Moreno, como vimos na ponta final, um jogador que tabela melhor, um jogador que percebe melhor o espaço onde tem que pisar para criar superioridade, e finaliza melhor, e fez uma época melhor que o Álvaro Morata. Surpreendeu uma entrada tardia do Tiago, que eu acho que não jogou porque o Luís Henrique quis fazer aquele movimento do Marcos Llorente como rompedor e o Coque, e o Tiago não dava segurança no equilíbrio. Pareceu-me que foi isso. Pode ter sido por outro motivo qualquer. Pareceu-me que foi isso porque em condições normais o Tiago tem que ser titular. Mas eu não desgostei desta Espanha. De facto, não desgostei. A Espanha podia ter ganho. O Dani Olmo teve ali um duelo muito particular com o Olsen. Para mim, foi o Olsen o melhor em campo. Fez variedíssimas defesas. O Lindelof foi eleito para a UEFA, também está certo, porque foi o patrão daquela defesa. Mas foi um jogo interessante de ver. Em duas saídas, a Suécia podia ter complicado muito a vida à Espanha. Ora, Marcos Berg, ora Isaac, não conseguiram ser eficazes, tal como o Álvaro Morata, ainda que só e apenas por duas vezes. Sem dúvida, e tanto Olsen na baliza como Olsen e Ekdal no meio campo, acho que foram ali três pilares, com Lindelof entre eles. Foram 3-4 pilares muito importantes para esta Suécia, que, como se costuma dizer, soube sofrer, mas também poderia perfeitamente ter chegado ao golo. O Isaac faz uma exibição fantástica, um pouco um contra todos lá na frente, e a mostrar aquela junção de características que ele tem de ser muito atlético, muito alto, mas depois também muito habilidoso, com uma Espanha nem sempre a defender bem essas transições e a impedir os contra-ataques, mas a verdade é que, como disseste, a Espanha volta mais uma vez, depois do amigável com Portugal, volta a mostrar que pode claramente evoluir para um ponto de ser candidata, como deveria ser, apesar de ter problemas claros na finalização. Para o próximo jogo, sabendo que a Espanha tem claramente que vencer, esperas algumas alterações neste 11 inicial? Achas que a abordagem inicial vai mudar? Não sei, e isso acho que, pensando agora a frio, a 3 dias do jogo ainda, a Espanha vai jogar com a Polónia do Paulo Sousa. É um jogo
não de mata-mata para a Espanha, mas para o Paulo Sousa poderá ser. Mas vai ser novamente uma equipa de bloco baixo. Mas Lewandowski não será um jogador como Isaac no ataque à profundidade, não é? Digamos assim, será certamente diferente. Por isso a Espanha, nesse papel do equilíbrio, terá outros problemas do que esse da profundidade, das costas da defesa. Agora, se fosse eu o selecionador espanhol, a troca seria Gerard Moreno de caras. Ferran Torres pareceu um bocado curto e desligado da equipa. A equipa a tentar fazer uma coisa e ele a dar outra. Eu entendo a variabilidade, mas não me pareceu ligar as peças. Se fosse selecionador, como já disse, Gerard Moreno, e depois fazia uma coisa. Se é para estar a fazer aquele movimento constante, como eu há bocado estava a dizer, do Coque baixar para a defesa, direito, do Marcos Llorente entrar para entre linhas e ser rompedor, como foi no Atlético de Madrid durante toda a temporada, parece-me que há aqui uma coisa que, para não estar a fazer aquela ligação sempre, eu acho que é mais fácil tirar o Ferran Torres, meter o Marcos Llorente à frente, como muitas vezes jogou no Atlético de Madrid, quer à direita, quer ao centro, colocar um homem como o Azpilicueta, que é um lateral direito e é um central, como provou ser no Chelsea, tem na mesma aquela dinâmica dos três atrás a construir, tem o Jordi Alba atacando pelo lado esquerdo e tem outra coisa, tem Marcos Llorente sempre mais próximo de zonas de finalização. Estamos a falar de um jogador que marcou 12 gols esta temporada e eu acho que para uma Espanha que tem problemas de finalização no avançado, que marca poucos golos, não marcou Portugal, não marca a Suécia e precisa de marcar golos a jogar em casa, eu acho que o Luís Henrique tem que colocar Marcos Llorente mais perto da baliza mais vezes. E depois vai jogar com um bloco de 3 contra um adversário com 3 defesas, acho eu. E isso vai precisar de mais homens na frente. Dani Olmo bem, mantinha a Dani Olmo. Eu acho que Tiago vai ter de jogar. Talvez Coque fez uma partida fantástica, não está em causa. Não sei como está o caso de Busquets, é verdade, mas Rodri cumpre na perfeição. Eu não sei se não metia Tiago e tirava Pedri. Agora, entre Tiago e Pedri é uma boa dor de cabeça. Eu acho que o grande problema da Espanha neste momento está na finalização, porque se a Espanha marcasse um golo ou outro que o Morata desperdiçou contra Portugal, contra a Suécia, não estaríamos a falar, como muita gente vai falar, é só posse de bola e não é golos. Eu acho que é um bocadinho por aí, porque a Espanha hoje podia ter dado 3 ou 4, é verdade, podia ter perdido por 1-0. O futebol é assim, é bonito também por isso, porque há várias abordagens diferentes, todas elas já levaram equipas a serem campeãs europeias, a ganharem Ligas de Campeões, a ganharem campeonatos nacionais, e isso é que é giro porque dá-nos coisas para falar também. Agora, Gerardo Moreno, eu acho que devia ser quase petição para jogar na frente de ataque da Espanha. Exatamente, e se houvesse petição, acredito que nós os dois estaríamos lá a assiná-la e pronto, veremos qual será a opção de Luís Henrique para o próximo jogo. E damos assim por terminar a nossa fase de análise e partimos então para os destaques. Luís, sei que estás a par. Qual foi o teu destaque nos bancos, o dedo do treinador do dia de hoje? O dedo do treinador. Eu, pela positiva, eu estive na dúvida, mas vou destacar aquela... Não, foi uma mudança, é verdade. Podemos chamar-lhe mudança. A questão do selecionador eslovaco, Tankovic, de ter percebido que a equipa começa com uma construção, ou seja, com um posicionamento defensivo de 4, uma linha de 4, mas percebe que a equipa iria precisar ali de um quinto homem à direita, à largura, para estabilizar a equipa. Eu acho que essa foi uma boa mexida, como já o disse, durante o jogo. Foi uma mexida positiva que ajudou a equipa. Pelo lado negativo, o selecionador escocês por ter tirado o Christie, que era um jogador criativo, mas que isso também tem a ver com a linha de pensamento que o selecionador escocês tem. Exatamente, olha, eu também tinha várias em mente, mas trago aqui Luís Henrique. Acho que, apesar da Espanha até ter feito uma boa exibição, penso que durante o jogo as alterações ou apareceram no timing errado ou não me pareceram as corretas naquele momento. Eu acho que poderia ter mexido logo ao intervalo, sabendo que Coque e Rodri poderiam ser um pouco mais de contenção para uma equipa que precisava de transportar um pouco mais a bola, chegar ao último terço mais vezes. Portanto, o Luís Henrique é aqui o meu destaque mais negativo, não tanto por achar que a Espanha não fez suficiente para ganhar, mas pelas mudanças em si durante o jogo. Qual é o teu jogador do dia? Há várias opções, diz-me um. É verdade. Há várias opções hoje.
Posso dizer que estive entre três. Robin Olsen da Suécia, como já o disse, entre outro guarda-redes Vaclik, mas é assim, eu não posso... O golo é a festa do futebol, é o êxtase do futebol, é aquilo que todos queremos, e Patrick Schick conseguiu fazer 2 golos, um deles absolutamente notável, de levantar o estádio, que tinha adeptos que abrilhantam ainda mais o futebol. Aquele gol é verdadeiramente notável. Convido a quem estiver a ouvir a ver algumas fotos que há desse lance, do ar que a bola descreve. Exatamente. É um gol absolutamente fantástico, e um jogador que marca 2 golos num europeu merece sempre um destaque, sobretudo com uma seleção que não é das de topo, como a França, a Alemanha, Portugal, Itália, por aí adiante. Uma excelente escolha. Eu vou para Skriniar, na Eslováquia. Penso que depois de uma época tremenda no Inter, um central para estar entre as melhores equipas do mundo, a meu ver, e faz uma exibição fantástica. Acaba por marcar um golo, mas penso que mesmo não marcando esse golo, estaria entre as minhas escolhas, porque a sua exibição defensiva é absolutamente notável e ajudou muito a Eslováquia a anular esta Polónia. Luís, partimos então para a última, o teu momento do dia. Momento do dia. Como já escolhia o Vaclik, agora enganei-me, o Patrick Schick no jogador, o momento seria esse golo, mas eu, para valorizar também os guarda-redes, destaco duas defesas fantásticas do Robin Olsen. Uma na primeira parte, uma cabeçada absolutamente fantástica do Olmo, e mesmo a terminar o jogo, a defesa que ele faz ao Gerardo Moreno. Olha, podes decidir tu uma delas, qual foi a melhor, mas de facto a forma de um guarda-redes segurar uma seleção. Sim, foram ambas muito boas. Agarrou ali o pontinho para a Suécia, que tanto jeito poderá dar. E o meu momento do dia está mais relacionado com as bancadas. Penso que ver a Escócia de novo num palco destes, com adeptos que tanto vivem o futebol, a jogar em casa, acho que foi fantástico, desde o hino ao apoio durante o jogo, até ao sofrimento, a ver as constantes defesas do guarda-redes checo e as perdidas dos jogadores escoceses. Até isso me fez sentir melhor, e com algumas saudades de ver tanto público nas bancadas. Deixa-me dizer isso, que a forma também como os escoceses estão no estádio, como vibram com a sua seleção, muitos anos depois, é verdade, como cantam o hino, como apoiaram a sua equipa, só desligaram ali depois do 2-0. É bonito, foi bonito, e é de facto um colorido extra que este europeu tem e que não tivemos durante toda a época, não é? Não tivemos adeptos na maior parte das ligas, dos campeonatos e dos estádios, e isso também é bonito de ver. Eu, vendo de casa, da televisão, até dá outro gosto. É sempre um europeu, mesmo que as bancadas estivessem desertas, mas ouvir aquele barulho, aqueles cânticos, é diferente. É diferente. Eu penso que disse no início, mas aquela baliza do Chico estará abençoada depois daquele gol do Zidane na Liga dos Campeões, ali na frente ao Leverkusen, que é ali naquela baliza. Agora este gol é uma baliza que fica para a história. Está marcada com grandes golos, e esperemos que possa continuar assim. Luísa, obrigado pela tua presença. Foi uma excelente conversa, um gosto ter-te aqui mais uma vez na ProScout, já não é a primeira vez. Agradeço em nome de todos. Agradeço também a quem nos ouve, e também ao nosso mais recente patrocinador, à Adega de Palmela, que verão na imagem deste podcast. Um obrigado a todos pelo apoio. Eu estarei cá amanhã para a estreia da nossa seleção, para falarmos desses jogos do Grupo F, um dia apenas com 2 jogos, mas que certamente irão marcar o dia de grande futebol. Luís, mais uma vez, obrigado. Se quiseres umas últimas palavras, estás a... E agradecer o convite mais uma vez. É sempre um gosto estar convosco, falar de futebol, e uma continuação de um bom trabalho, porque o fazem é sempre útil para quem ouve, seja pouca gente, seja muita gente. É sempre útil ouvirmos outras ideias e ouvirmos outros comentários sobre o jogo, porque enriquecemos todos. Exatamente. Obrigado, Luís. Obrigado a quem nos ouve. Um grande abraço e até amanhã. É isso.